Então, mas avaliar em educação física. Aí vê, né? Vamos pensar no professor de educação física nesse cotidiano dele, né? Dá até para entender, né? Quando a gente dialoga com os professores. Poxa, eu preciso criar uma avaliação formal. Matemática, história, português. Os professores lá criam as suas avaliações, mesmo ensinando assuntos que, em teoria, não conseguiriam se encaixar em avaliações. De alguma maneira, a história da educação conseguiu colocar tudo nos livros ali e meio dos professores avaliarem. Mas vamos lá. Então, o professor foge para onde? Primeiro, número de cestas, conduta, se veio de uniforme, coisas assim. Ah, então, puxa, eu tenho que avaliar conhecimento teórico, porque é isso que o professor avalia. Então, eu vou avaliar a regra dos jogos, número de participantes, como chama os principais elementos de uma modalidade. Então é a manchete, o toque, o saque, né? E aí a gente cai numa outra coisa. Avaliar isso significa que eu ensinei isso. Avaliar isso significa que eu ensinei isso e que o objetivo da minha aula foi ensinar isso. Vamos seguindo. Se o objetivo da minha aula foi ensinar isso, o objetivo da educação física é ensinar isso? São as regras, o toque, o nome dos movimentos do vôlei. É esse o objetivo da educação física, porque é isso que está se avaliando. Se é essa a finalidade da educação física, aí incorre-se em algo que deixa o componente vulnerável dentro da escola. Que é o quê? Mas para que o aluno tem que aprender o rodízio do voleibol? Aí, o rodízio do voleibol, ele aprende lá na escolinha de voleibol. Agora, não, mas é muito mais do que isso. Tudo bem, só que você avaliou o rodízio de voleibol. Então, o que você realmente está ensinando? Então, eu acho que o problema, não é nem problema, mas a questão é uma reflexão que remete ao que a educação física ensina. Vasco, você fala uma coisa importante, né? Michael Young fala que conhecimento é poderoso. E pegando essa fala do Michael Young, eu digo o seguinte: o conhecimento é poderoso, mas a partir do momento que você consegue utilizar e aplicar esse conhecimento no meio em que vive, para você agir nesse meio, esse conhecimento empodera. Então, quando a gente está falando de avaliar, a gente, enquanto professor, tem que ter claro que avaliar é um momento em que você verifica o que o aluno aprendeu e o que você ensinou. Você colocou um lance fundamental. O conhecimento que está sendo avaliado, né, que está sendo, entre aspas, cobrado, ele é um conhecimento poderoso? Que é isso que você falou. Eu penso assim, poxa, se esse conhecimento ele é poderoso, ele vai empoderar a pessoa e usar. É complicado falar que, né, a quantos metros, né, uma pergunta, né, a quantos metros é o tiro de 7 metros do handebol, né? Esse tipo de conhecimento, ele, no momento da história da educação e da história da própria educação física, talvez ele tenha sido importante. Mas a gente está entendendo que, para este momento, o momento atual da educação no Brasil e no mundo, porque o conhecimento que o jovem precisa, e que talvez esse conhecimento a gente deva repensar.